E nesta época de gestação aparecem, claro, muitas dúvidas entre papais e mamães. Tô esperando. A gente sabe que muita informação chega e a gente não sabe o que fazer, né? Seria melhor parto normal ou cesárea? Essa discussão sempre acontece. E este é o assunto de hoje no nosso quadro Saúde da Mulher. E o doutor Bellarmino, meu querido, está sempre aqui comigo. Seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Obrigado, tudo certinho. Boa tarde, pessoal de casa. Sempre bom a gente estar aqui para conversar, porque até antes de iniciar a nossa conversa, eu abro espaço para o pessoal de casa. Mandem as perguntas para o nosso WhatsApp, que o doutor vai estar aqui, ó, responder tudo fresquinho para você. Bota na tela o nosso WhatsApp, 988719831. Você é nosso convidado para estar aqui com a gente também. Doutor, vamos falar de um assunto que, como eu disse, é sempre polêmico. A gente sabe que por mais que se discuta, sempre tem uma dúvida, ou porque novas mães surgem, né? Ou porque a situação é diferente. E aí a gente entra nessa questão, parto normal ou cesárea, doutor? Perfeito. Eu acho que o mais importante de tudo isso, o que nos faz até abordar um tema desse, que é um tema que já deve ser abordado durante o pré-natal entre a paciente, a futura mamãe e o médico obstetra, é a alta incidência de cesárea que a gente vê no Brasil todo. Então, na rede pública, em torno de 40% dos partos são via cesárea. Na rede privada, 80%. A gente tem esses dados, inclusive, doutor. Pode colocar aqui na tela para a gente? Olha se não assusta. Esses dados aqui são relativos à incidência de cesarianas em plano de saúde. Então, Brasil 80%, México 40%, Chile 34%, Estados Unidos 26% e Holanda 14%. Eu vou avançar um pouco e dizer, olha, países europeus, de maneira geral, 99% são abaixo de 15%. Quanto mais para a América Latina, países com menos informação, talvez, ou com outros objetivos, questões que a gente pode discutir durante o programa, a gente vê que aumenta a incidência. E essa incidência tem muito a ver com a relação médico-paciente. Muitas vezes, eu digo que do lado da mãe são 3 Ds. O desconhecido, a desinformação e a dor. 3 Ds. Com certeza. Tá? Tudo então, isso influencia. O medo do desconhecido é aquilo que os outros falam. A desinformação, muitas vezes, talvez, a possibilidade de checar a informação, se é verdadeiro ou não. É a conversa que a gente popularmente chama conversa de comadre, que às vezes pode ter respaldo e às vezes não. Então, para a desinformação é melhor procurar um profissional, retirar a dúvida. E o outro é o medo que todos nós temos em qualquer circunstância da vida, dor. Ninguém gosta de passar dor. E muitas vezes se associa o trabalho de parto, seja normal ou cesáreo, com dor. Então, talvez juntando tudo isso num caldeirão, a gente tenha algumas explicações para entender esses fatos. Por que o parto dito normal ou natural, ele tem uma incidência muito menor do que uma cirurgia para receber o seu filho? Será que realmente é tão vantajoso? Sim. Acho que vale a pena nos questionarmos sobre isso. Exato. E o que ocorre entre o Brasil, nessa escala que a gente está vendo aqui, e a Holanda, para ter uma diferença tão significativa de incidência de um parto cirúrgico para um parto normal? Além de tudo isso que você falou, doutor, de medo, de desinformação, né? A questão do incentivo do próprio governo, do órgão da saúde em cada local. Isso influencia para que isso seja realmente, tome uma prioridade no parto normal? Na verdade, o governo brasileiro, ele tenta estimular o parto normal, mas na prática, devido a uma série de desestruturação social, até diria de nível cultural, porque o parto ele tem que ser discutido com o casal, tem que ver se a mãe vai ter condições de ter um parto normal ou não, se o bebê principalmente está maduro, se não é melhor aguardar a mãe entrar em trabalho de parto, se esse bebê ele alcançou o apogeu da maturidade dele. Então, são muitas questões que uma coisa é você desejar e fazer marketing em cima, outra coisa é na prática. Qual a formação dos profissionais médicos, obstetras, no caso brasileiro, para fazer, qual a motivação também para fazer um parto normal ao invés de uma cesariana? Então, o parto normal,
ele é imprevisível o momento que a mãe vai entrar em trabalho de parto. Ou seja, tem que ter uma disponibilidade por parte do profissional, sair do consultório, ir para o centro obstétrico, ficar em tempo integral monitorando a saúde da mãe como a do bebê, ou seja, para os dois terem bem-estar. Ou será, eu lhe pergunto, que é mais prático pegar, ver junto da mãe a data aproximada da maturidade do bebê e marcar dia, mês e hora até para o nascimento do bebê? Eu posso lhe garantir que nem sempre essa é a melhor atitude, porque os níveis, para a gente saber os dados, a maturidade do bebê, eles são muito variáveis, não dá para confiar 100%. A gente tem ultrassom, nós temos a idade gestacional, que é o período que a mulher engravidou, para poder mensurar, mas o ideal para todo parto é que a gravidez tenha chegado pelo menos a 39 semanas, que haja o trabalho de parto, mesmo se a mulher for optar por uma cesárea, que ela tenha o direito de entrar em trabalho de parto, porque aí o bebê está avisando, eu quero chegar. Perfeito. A não ser que seja prematuro, aí é inibido esse trabalho de parto. Mas se o bebê está pronto, ele já está madurinho, aguarde ele avisar. Ele avisa, né? Ele avisa Isso sempre. me causa estranheza. Se o bebê avisa na hora, já começa a empurrar na hora que quer nascer, a natureza sempre avisa. Como que a gente vai simplesmente adiantar esse processo? Isso é uma coisa que eu não tenho filhos, mas eu tenho essa dúvida. Como que a gente consegue mensurar isso? Uma preocupação, e a gente vê, o Brasil é um dos países, junto com outros latino-americanos, o maior número de prematuridade de bebês com pulmão não pronto, não apto, porque não é o tamanho, não é o bebê ter 3 ou 4 quilos que vai dizer que ele é maduro. Ele tem que ter uma quantidade de semanas. E o mínimo são 39 semanas. Então, o maior risco é a prematuridade e a insuficiência respiratória. Muitos vão a óbito porque a mãe não lembrava muito da data da última menstruação. O ultrassom ele não é tão fidedigno quanto a gente espera, pode falhar também. E se aguardar o bebê dar algum sinal, é mais seguro. Ou seja, é melhor esperar. A gente vai continuar falando disso, até eu quero saber do Dr. Bellarmino, do ponto de vista médico, como é que é o organismo, para a gente ver o que é melhor realmente. Porque a cesárea ela é necessária, porém ela não deve ser a primeira opção, né, doutor? Perfeito. Vamos falar disso no próximo bloco? Na sequência. A gente volta já já. Manda sua pergunta, hein? Já estamos de volta aqui hoje no quadro Saúde da Mulher e eu quero começar esse bloco te mostrando uma imagem que bombou na internet. Uma selfie com uma recém-nascida que tem dado o que falar no Brasil e no mundo. Sabe por quê? Olha só, olha que coisa fofa. A bebê, essa é a bebê aqui, ó, aparece na foto com um aparente sorriso estampado no rosto. A publicação foi feita pela mãe, Thaís, que é de Balneário Camboriú. Pois é, e rendeu muitas curtidas e visualizações no mundo todo. Os papais afirmam que ela não estava berrando e que deve ter ocorrido um espasmo, coincidindo aí com o sorrisão. Coisa linda, né? O nome da menina é Carmel e ela nasceu em dezembro do ano passado, mas a foto só viralizou agora porque a mamãe postou na rede social essa semana. E olha só, ela é linda demais, né, gente? Que sorrisão gostoso. Doutor, espasmo então. Uma gatinha. Não tem como não se entusiasmar. Não é? E aí nasceu com esse sorrisão e a gente fica se perguntando. Esses são os verdadeiros anjos, viu? São, né? São, né, doutor? Aliás, hoje o nosso tempo está pequenininho, mas a gente vai tentar resolver, né, doutor? Vamos tentar e fizemos uma segunda parte. Vamos fazer uma segunda parte. A gente faz o que tem hoje, mas daqui 15 dias o doutor Bellarmino vai estar de volta para responder muito mais. A gente vai começar agora falando da questão do corpo, da visão do profissional, doutor, para avaliar a necessidade de parto normal ou cesárea. Perfeito. Então, assim, não basta um capricho da mãe querer fazer uma cesárea ou um parto normal. Em ambas situações, há critérios clínicos que o médico obstetra vai ser responsável por esse parto do começo ao fim. Então, nós, profissionais da área, temos que avaliar algumas coisas. Primeiro, posição do feto. Em 95% dos casos, os bebês têm a cabeça para baixo, o que favorece tanto para parto normal e também cesariano. É a posição normal. Quando o bebê está de bumbum, que a gente fala que é pélvico, às vezes, por segurança, está mais indicado uma cesárea. Pode ser parto normal estando sentadinho? Até pode, mas é menos seguro. Então, o tamanho do bebê nós temos que considerar, porque ele tem um trajeto, aqui é a parte genital onde ele vai passar. Se ele for muito grande e houver uma desproporção feto-pélvica, ou seja, no trajeto, que é essa região aqui,
pode haver uma laceração e mais tarde a mulher pode ter a famosa bexiga baixa ou vir a ter uma certa folga no canal vaginal. Então a gente tem que mensurar tudo isso. Se o bebê tem o tamanho ideal para passar no canal do parto. Uma outra questão é a bacia, a pelve, essa região onde o bebê está. Algumas mulheres têm a bacia muito estreita, então não comportam o perímetro cefálico do bebê para poder passar no trajeto. Você vai ter que considerar isso também. Uma outra situação são as famosas contrações. As contrações são as dores que as mamães têm quando o bebê já está a termo de 40 semanas ou 39, e são 3 contrações que a gente vai poder conversar no próximo quadro, de 20 segundos durante 10 minutos. A gente explica para a mãe, até para ela não ir muito cedo, teve uma contração, já vai muito cedo para o centro obstétrico, para a maternidade, para ir no ponto mais exato, mais próximo. Então, a contração é importante, a gente vai avaliar. Porque se essa contração ela não for ritmada, ela não for frequente, poderá ter uma distócia de parto, que aí vai indicar também a cesariana. Porque o que ocorre, Gisele? Uma vez o bebê estando maduro, a bacia comportando, a placenta não atrapalhando, as contrações vão fazer com que elas venham nesse sentido aqui e acabem dilatando o colo do útero, facilitando a passagem do bebê. É esse trabalho de parto que a gente sugere que, mesmo sendo uma cesárea ou um parto normal, a mãe e o obstetra aguardem que esse processo ocorra, para poder então avaliar se o bebê vai encaixar, se ele vai descer, e muitas vezes a gente pode se equivocar quanto à proporção. E o último fator é a placenta. Se a placenta estiver aqui na frente, a gente chama isso de placenta prévia. Ou se houver um descolamento nessa gravura, a placenta está aqui em cima. Esse é o ideal. Se ela descolar, descolamento de placenta, são situações de urgência e emergência que nos põem no fronte para indicar uma cesariana. Então, tem vários pontos a serem avaliados, então, antes de realmente fazer a cesárea. Tem que ser muito bem avaliado e depois dividir com a mãe do preparo psicológico, se ela não tem nenhum trauma, se ela é favorável. Lembrar que há analgesia de parto, que a dor não necessariamente vai ser uma dor insuportável, que a gente tem como fazer desse momento um momento sem muito sofrimento, um momento tranquilo, de paz, como a gente viu ali com a Carmel. Perfeito. E aí nasce com sorrisão. Não é para todo mundo nascer com aquele sorrisão também, né, doutor? Doutor, tem pergunta do nosso auditório virtual. Pode colocar na tela. Olha ali, a Jéssica mandou. Doutor Bellarmino, eu tive o meu primeiro filho de parto normal e foi tudo ótimo. Agora estou grávida de 8 meses e tenho placenta marginal posterior. Tenho dúvidas se posso ou não ter parto normal ou tem que ser cesárea. Valeu, Jéssica. Jéssica, obrigado pela pergunta. Você se situa bem naquela situação que a gente acabou de colocar agora, que é a posição da placenta. A placenta ela muda enquanto a gestação está evoluindo. Então, a princípio, se nessa posição, não tá, nessa situação que ela se encontra, não é muito favorável a um parto normal, mas poderá sim se o seu obstetra autorizar. É uma questão de avaliação. Perfeito. Uma pergunta excelente, inclusive. Excelente, deve ajudar bastante gente também, né, doutor? Sim. Porque a gente responde uma, mas é para todo mundo que está em dúvida. Tem mais uma aqui para gente, a Rose. Mulheres com varizes no útero. O que seria melhor, parto normal ou cesárea? Oi, Rose, obrigado pela pergunta. Pergunta excelente. O útero ele tem uma vascularização muito peculiar e a semelhança, muitas vezes a gente consegue mensurar até pelo nível de varizes que a mulher possa ter nos membros inferiores. Guarda uma certa relação, uma proporcionalidade. Mulheres com muitas varizes em pernas, em membros inferiores, geralmente têm uma vascularização muito acentuada uterina. E nesse caso, o sangramento, a possibilidade de perda sanguínea durante uma cesariana é muito maior do que num parto normal. Havendo possibilidade com varizes pélvicas ou uterinas fazer uma cesariana, um parto normal, é muito mais indicado do que a cesárea. A gente tem menos risco de hemorragias e menos possibilidade de infecções. Perfeito. Uma última perguntinha para a gente aqui. Outra Rosi também, olha, Xará. Quem tem útero dividido pode ter parto normal? Duas coisas que eu nunca ouvi, doutor. Tá. Útero bicorno. Sim, porque a gravidez, quando se tem 2 compartimentos no útero, ela vai ser gerada dentro de um dos 2 compartimentos. E o útero ele é elástico, ele vai se amplificar, ele vai se dilatar para comportar aquele o feto. Então, não tem nenhum problema. Há úteros que têm 2 divisões, então a gente chama de bicorno. E num dos compartimentos o bebê se expande. Um se expande e o outro
reduz, para dar espaço. Perfeito. Doutor, obrigada por estar aqui com a gente, mas vamos marcar daqui 15 dias, Sim. dia 28, o doutor Bellarmino está aqui de volta, para a gente continuar esse assunto, porque tem muita coisa para falar ainda. A questão de tempo aí avançou no nosso Ver Mais, mas a gente vai estar aqui de volta. Pode tempo ser? mais curto. Pode. Eu só quero rapidamente. Diga, querido. Parabéns para minha irmã Cida Roncalho, que faz aniversário hoje, para Silvana Jacobsen, que faz na sexta-feira, que também é minha irmã, para Susan Germer, que fez dia 10, e para o filho, o Miguel, que faz hoje. É verdade, tá né? Só Parabéns para todos também. Deixar registrado aqui.